Olá, minhas águias! Bom dia, boa tarde, eu não sei como é que tá aí para você, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto 1234, a minha live de segunda a sexta, onde eu estou sempre aqui trazendo para vocês essa forma de evoluir através do autoconhecimento. O objetivo dessa live de hoje vai ser muito especial, vai ser uma live diferente, eu não vou conversar com ninguém como de costume, eu sempre estou trazendo alguém aqui para a gente bater um papo, trocar algumas ideias, mas hoje, especialmente, eu estarei aqui com alguns insights, fazendo o fechamento daquilo que eu acredito ter sido um grande sonho realizado para mim e para minha família. E eu resolvi então, como eu disse, na primeira live que eu fiz, ao chegar lá nos Estados Unidos, que eu estaria lá com os filtros bem abertos para ter novos aprendizados e trazer para vocês aqui esses aprendizados. Por isso, eu estou aqui fazendo esse fechamento dessa viagem incrível que nós fizemos, com essa live aí, trazendo alguns insights que eu tive durante toda a viagem, toda a realização do sonho. Bom ver vocês também, o João está aqui dizendo que é bom me ver, bom demais, João, está aqui de volta no Brasil, está aqui também recebendo vocês através do nosso projeto 1234, da nossa live especial. É muito bom. Vamos chegando, minhas águias. Vamos aquecer aqui essa live para que ela possa ter mais pessoas sabendo do que nós vivemos lá e do que nós aprendemos durante essa viagem. Lá nós fizemos algumas transmissões ao vivo de alguns momentos que eu acho que foram bacanas para mostrar para vocês. Eu fiz algumas transmissões ao vivo do basquete, lá do NBA, eu fiz uma transmissão ao vivo lá do Busch Garden, num espetáculo lá de patinação no gelo, de uns marroquinos. Fiz também uma transmissão ao vivo também do show das baleias, das orcas, e dos golfinhos. Foi muito, muito bacana, né? E eu tive também alguns aprendizados. Eu fiz até aqui um esquema de uma linha do tempo para que a gente possa então levar vocês nessa linha do tempo para essas reflexões. Bom, primeiro, vou começar com a Disney. A Disney, como todo mundo sabe, é uma empresa, uma grande empresa, um grande complexo empresarial. É business, é negócios. E que é modelo de excelência naquilo que faz. Para muitas pessoas serve inclusive de inspirações de gestão, de entretenimento, de organização, enfim. Eu não vou chover no molhado aqui, porque tem muita coisa, muita gente especialista em Disney. Vocês podem procurar aí livros com bastante conteúdo nesse sentido. Mas eu vou passar para vocês a minha experiência e os meus insights com relação à Disney. Bom, a princípio eu fui para a Disney com as minhas filhas com a vontade de viver a magia da Disney. Era um sonho de infância, eu desde muito criança sempre acompanhei, sempre fui muito fã do Mickey. Cheguei até a falar em algumas lives que eu até cheguei a aprender a falar igual o Mickey aqui no Brasil. E até brinco às vezes com as crianças, brinco com as minhas filhas, com as minhas sobrinhas, falando igual o Mickey. Então eu fui com esse olhar, com o olhar da criança livre, de viver aquele universo Disney. E foi encantador isso. Eu sempre digo para as pessoas dentro dos treinamentos, principalmente dentro dos DLs, olhar para as coisas com o olhar de uma criança, com a curiosidade de uma criança, com a vontade de aprender de uma criança. Foi assim que eu fui para a Disney. Mas eu também fui com o meu lado empreendedor, fui com o meu lado empresário e fui com o meu lado head trainer. Então isso me fez perceber algumas questões que eu acho de fundamental importância trazer para vocês aqui a minha experiência. Olha, a princípio, o jeito americano de ser parece um pouco comercial, parece um pouco que eles estão o tempo todo vendendo algo para a gente. A minha impressão lá na Disney foi totalmente diferente disso. Pelo contrário. O que eu encontrei foi uma empresa preocupado, primeiro, com a segurança das pessoas que estavam lá dentro. Segurança era o item número 1 que nós encontramos. Segundo, preocupado também com a diversão,
com o que as pessoas estavam experienciando lá dentro. Isso foi uma das preocupações, porque tudo que é feito dentro da Disney é pensado para que a experiência das pessoas que passam por lá seja inesquecível. A todo instante eles buscaram nos mostrar isso. A todo instante eles nos levaram a experiências incríveis. Seja nos brinquedos, seja nos simuladores. Os simuladores foram maravilhosos. Seja nos espetáculos apresentados, né, nas encenações dos filmes. Seja no atendimento das pessoas que estão dentro do parque. Sejam nos personagens, porque os personagens eles nos recebem para fazer fotos, para conversar. Nós tivemos lá, em muitos momentos, conversas com o Capitão América. Eu, por exemplo, conversei com o Capitão América, e o Capitão América se mostrou alguém sensível à língua de quem estava com ele. Eu vi o Capitão América falar com 6 pessoas de países diferentes, ou seja, ele usou 6 línguas diferentes. Então eles estão o tempo todo focado na experiência de quem está lá dentro. Aí vem a questão da forma de comercializar isso. Os produtos lá. Ao sairmos de cada vivência lá dentro, tem sempre um espaço com os souvenirs da atração que nós vivemos. Porém, um detalhe importante, isso me chamou muita atenção, principalmente no lado vendedor que eu tenho. Em momento nenhum me foi oferecido nenhum souvenir. Estava à disposição, estava sempre fácil de pegar, de manusear, de forma que eu pudesse ficar bastante à vontade, tanto eu quanto as minhas filhas, e tinha sempre alguém lá à disposição para ajudar, somente. Não existia aquela coisa do exagero, do oferecimento do produto, não existia aquela vontade de fazer com que a gente levasse um souvenir, não, pelo contrário. Se nós quiséssemos levar, se nós quiséssemos comprar, nós estaríamos bem à vontade para fazer isso e de maneira super natural, tranquila. E o que é mais interessante é algo que eu me identifiquei muito, principalmente porque a gente vive isso dentro dos DLs, dentro do INEX principalmente. A forma sutil, discreta e elegante da gente trabalhar os nossos treinamentos, os nossos cursos, os nossos produtos, né? O INEX, todo mundo sabe, é uma empresa. Mas em momento nenhum você vê dentro do INEX aquela coisa exagerada da venda pela venda. Compre aqui, você já viu como é que a gente faz? Compre. Não, isso dentro do INEX também não tem. E eu me identifiquei muito com esse jeito Disney de comercializar os produtos dele. E são produtos maravilhosos, uma qualidade incrível. Eu fiquei muito encantado com esse lado da Disney. A outra perspectiva que eu também acho importante trazer para vocês aqui da Disney é com relação ao simples. Quando nós pensamos em algo grandioso como a Disney, a gente já imagina que precisa de muita tecnologia, de muita coisa pensada nos detalhes. O que existe lá são pessoas interessadas em fazer as coisas acontecerem como são para acontecerem. Isso ficou muito evidente para todos nós. O básico, o simples funciona, mas tudo funciona. Funciona mesmo. Não tem esse negócio de fazer um arranjo. E outro detalhe importante, nós tivemos em alguns momentos, teve um momento lá que os nossos filhos e algumas pessoas do nosso grupo foram para um brinquedo e o brinquedo parou. E eles tiveram toda a humildade de dizer que o brinquedo parou e que nós tínhamos que buscar outra atração. De maneira super tranquila, as pessoas reagiram de maneira tranquila com relação a isso também, ninguém se sentiu lesado, aquela confusão toda que muitas vezes a gente vê quando há um inesperado problema com relação a isso. Então foi muito tranquilo. E essa questão de funcionar, de tudo funcionar, isso é muito característico do americano. Isso ficou muito evidente para a gente, não apenas na Disney, mas em todos os lugares que nós fomos. Ficou muito claro isso. Tudo funciona. Tudo é feito de maneira a funcionar. Sempre pensando na questão do simples, do básico. Precisa funcionar. Ponto. Funciona. Se funciona, está tudo certo. Esse
incremento, essa melhoria contínua que a gente também prega dentro dos DLs, é trabalhado lá. Agora, de maneira também tranquila. Lá eu percebi que tem equipes para cada ação feita dentro da Disney. Tinha equipe para cuidar das luzes e, pelo que eu colhi de informações, antes do parque abrir, todas as luzes são devidamente testadas. Tudo é antes de abrir testado. Por quê? Para que durante o processo eles não tenham que estar substituindo as coisas. Então tem equipes para tudo. Nós tivemos a alegria e vocês viram, eu conversei com o nosso guia, o Gel, da Gel Travel, que foi um cara fantástico, um cara sensacional, que nos ajudou muito nesse aspecto. Ele estudou a Disney, ele passou um período estudando dentro da Disney, fez parte da equipe de alguns brinquedos, ele não pode falar isso, tem meio que uma confidencialidade envolvida nisso, mas ele conhecia muito bem essas nuances, então ele me deu muita informação nesse aspecto. Então tudo funciona, eles têm equipe para fazer tudo, e cada equipe sabe o que fazer e vai e faz. Outra semelhança com o DL. Nós temos muito essa questão dentro do DL, vocês sabem disso. As equipes que já estão há algum tempo realizando o treinamento, cada um sabe o que fazer, como fazer, muitas vezes a gente só olha um para o outro e a coisa flui. Os padrinhos, as pessoas que estão nos bastidores, que nunca vivenciaram, até percebem isso claramente. Ficou muito próximo do que nós vivemos dentro do DL. Então eu fiquei muito encantado com essa questão da Disney, de ter funcionado isso. Então esse tripé que eu encontrei lá, a sutileza, né, naquilo que fazem, a simplicidade e a vontade de criar experiências inesquecíveis com quem está lá, ficou muito claro para mim. E foi exatamente o que funcionou. Foi exatamente o que me permitiu ter vários insights dentro da Disney, que eu vou inclusive implementar dentro da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Foi uma expansão de consciência enorme, não foi apenas a realização do sonho. A realização do sonho por si só já me trouxe bons resultados, óbvio. Eu tenho dito e disse isso nas lives que fiz de lá. Quando nós realizamos um sonho, a gente cria aqui um caminhozinho neurológico de uma ação. Se eu repito isso, vira um padrão. Então, quanto mais sonhos eu realizar, obviamente, mais comportamentos focados em realizações de sonho eu vou estar trazendo para o meu inconsciente, para o meu sistema. Então, a realização de sonho por si só já me trouxe ganhos absolutos. Porém, esses insights também fizeram parte dessa minha vivência dentro da Disney, que foi muito significativo e eu vou estar usando isso para a minha vida. Então, queria falar isso para vocês, essa questão da simplicidade, de fazer tudo funcionar de maneira sutil, discreto e elegante e, principalmente, fazer com que as pessoas tenham experiências inesquecíveis. Isso ficou muito claro para a gente. Aí depois a gente foi para a área dos cinemas, né? Onde nós fomos para a Universal. O cinema, por si só, também é lúdico e é encantador, é maravilhoso. Nós pudemos participar de cenas de filmes, principalmente nos simuladores. E esses simuladores nos remeteram a situações do dia a dia. O que eu fiz? Qual foi o paralelo que eu fiz? Com a jornada do herói. Olha que interessante. Quem está assistindo, que já viveu o Águia Real e sabe que nós temos a jornada do herói, cada situação vivida dentro da Universal Park, eu aplicava a estrutura da jornada do herói. Isso foi maravilhoso. Dentro da jornada do herói, nós sabemos que nós nos deparamos com um chamado, e esse chamado muitas vezes ficava evidente até no grupo que nós estávamos vivendo. Éramos chamados a participar da experiência, do brinquedo, ou até mesmo do simulador, e esse chamado era atendido, e a gente entrava na estrutura, no universo do filme que estava se propondo. Desde as filas que nós enfrentamos, que foram muitas filas, paciência e resiliência foram recursos utilizados o tempo todo por mim. O tempo todo eu acessava isso no meu sistema, paciência e resiliência, principalmente porque eu não estava sozinho, eu tinha uma missão com as minhas filhas, com a minha família e com o grupo que nós estávamos. Ainda assim, nessas filas, eles nos colocavam
entrando no processo, no brinquedo. E aquilo eu aplicava a estrutura da jornada do herói. Eu atendia ao chamado e eu começava então a entrar e atravessar o portal. E cada experiência foi incrível. Nessa jornada do herói, eu encontrei, durante todas as experiências vividas lá na Universal, os heróis, e muitos deles heróis internos, materializado ali na frente, através de um personagem. Eu nunca pensei na minha vida poder ser salvo pelo King Kong, por exemplo, que nós fomos. Nós vivemos uma aventura incrível, onde os dinossauros queriam destruir o ônibus que nós estávamos e o King Kong que nos salvou. Então esse herói foi maravilhoso. Eu me remeti ao meu herói interno, à força do meu guerreiro que tem dentro de mim, para que eu pudesse estar o tempo todo lutando contra as adversidades, tanto interna quanto externa. As armas ficaram muito claras, né? Nós utilizamos essas armas em muitos momentos, e essas armas que eu utilizei e percebi no grupo, eu até comentei isso com o grupo, uma das armas que mais nós utilizamos dentro da nossa viagem, da nossa experiência, foi a generosidade uns com os outros. Foi uma arma muito utilizada, porque nós nos demos apoio a todo instante, e foi maravilhoso isso. A generosidade, quando você está numa situação difícil, ou até mesmo que você não está acostumada, ela se faz necessária. E você ter o apoio um do outro foi fundamental. Então, essa arma da generosidade foi muito utilizada. E os anjos que nós encontramos também durante todo o processo, que foram as pessoas que nos receberam, foram as pessoas que contribuíram com a gente. Então, na Universal, eu vivi muito a jornada do herói intensamente. O Homem-Aranha também, nós vivemos uma experiência com o Homem-Aranha, nós vivemos essa experiência onde o Homem-Aranha nos salvou também de uma situação muito adversa durante o simulador. Então a jornada do herói se fez presente durante a Universal e foi muito bacana, foi muito grandioso poder aplicar essa estrutura na prática. Eu acho que o próximo Águia Real que eu vou realizar, que vai ser em maio, vai ter uma estrutura muito melhor, vai ter um sabor muito diferente, vai ter uma realização com mais verdade. Obviamente, a gente já faz com muita verdade. Agora, com a experiência que eu vivi, com a expansão de consciência que eu vivi, aplicando a estrutura da jornada do herói, no próximo Águia Real, eu tenho certeza, as pessoas que vão estar lá vão se beneficiar muito. Então, se você que está assistindo já está aí inscrito para o Águia Real de maio, olha, eu te garanto, vai ser incrível. Porque a jornada do herói aplicada dentro do Águia Real de maio vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente. Finalizando essa questão dos cinemas, né, da Universal, eu tenho uma teoria. E essa teoria, às vezes eu falo para minha esposa, principalmente a Celiane, de que quando já está na tela do cinema, já existe aí um estudo, já existe algo sendo preparado nesse sentido. E na experiência que nós vivemos com o Star Wars, foi maravilhoso viajar naquela nave, numa velocidade de dobra. Para quem assiste Star Wars sabe do que eu estou falando. Foi fantástico. Sair de uma dimensão e ir para outra foi maravilhosa. Então eu fiz isso durante todos os momentos, de maneira lúdica, obviamente, mas fazendo um paralelo com a minha vida, com o meu processo evolutivo, né? Com a minha superação, com a minha transformação em termos de profissional, em termos de pessoa. E isso foi maravilhoso viver isso, tanto internamente quanto lá na experiência em que eu vivi no Star Wars, né? Eu fiz esse paralelo e percebi o quanto nós ainda vamos evoluir, o quanto nós temos ainda para evoluir. Já estamos num caminho muito interessante. Nós já temos muita coisa já adiantada nesse sentido, mas nós temos muita coisa ainda para viver nesse campo da evolução tecnológica, da evolução digital. Então, esse mundo paralelo do mundo físico para o mundo digital, que é algo que eu estou estudando muito esse ano, me ajudou a perceber mais essas oportunidades que estão por vir. E essa experiência do Star Wars
permitiu entender claramente o quanto nós estamos já bem adiantados. E aí eu tive a oportunidade de me encontrar com o carro do De Volta para o Futuro, que foi um filme que mexeu muito comigo também lá na minha juventude, né, nos anos 90, onde brincava com essa coisa da linha do tempo, de ir para o futuro, de voltar para o passado e tal. E aí eu fiz essa brincadeira lá, de maneira lúdica, para que eu pudesse então perceber mais esse caminho que a gente tem para frente. Foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica também lá nos parques da Universal. Nós tivemos 2 dias de Universal, experiências fantásticas, vivemos também espetáculos muito bonitos, muito encantadores, as crianças também gostaram muito. E aí vem também o momento das compras, que eu acho também importante, eu achei importante trazer esse insight para vocês. Para quem vai para lá, também vai com esse intuito, né? Vai com o intuito de fazer algumas comprinhas, trazer algumas coisas, porque os preços são mais baratos, são mais acessíveis e tal. Aí me veio uma questão que eu também estou trabalhando, né? E isso vai ficar muito evidente quando nós começarmos a levar o curso do Ricamente nas frentes que eu atuo. O Ricamente esse ano eu estarei realizando em alguns estados. E aí me veio exatamente o mindset da utilização adequada de uma inteligência financeira. A compra por compulsão é muito fácil. No momento em que você se prepara para ir para o momento de compras na viagem, é como se você tivesse ali conectado com o teu lado consumidor. E eu me fiz o tempo todo consciente nesse sentido, para que eu pudesse usar o mindset adequado e não tivesse um desequilíbrio financeiro, porque é muito fácil você sair desse desequilíbrio, desse equilíbrio financeiro, porque lá é muito tentador, preços acessíveis, né? Tudo de qualidade e principalmente à disposição. Então você vai com esse intuito, com o mindset de compra, entra nos outlets da vida, que nós visitamos muitos outlets, fomos em algumas lojas maravilhosas, com produtos maravilhosos e preços acessíveis. Então, se você não estiver com o mindset adequado, pensando na tua saúde financeira, você acaba entrando em dificuldade. Isso também ficou muito evidente no nosso grupo. Que bom, nosso grupo foi bastante consciente nesse sentido, né? Foram preparados e já foram avisados também com esse intuito. Então é muito importante. Eu tive esse mindset de estar atento a essa questão, né, da saúde financeira, de pensar no equilíbrio financeiro. Eu não poderia em momento nenhum colocar em risco essa saúde financeira, porque esse ano vai ser muito trabalhado. E como a gente trabalha com a questão do exemplo, como é que eu vou estar levando? Isso ficou muito claro. Ficava batendo o tempo todo na minha cabeça. Como é que eu vou estar levando para outras pessoas a possibilidade delas melhorarem a sua saúde financeira se eu estiver com a minha saúde financeira comprometida? Então eu não posso, em momento nenhum, em função de uma alegria de curto prazo, em função da acessibilidade, do preço, do universo que eu estava inserido ali de compras, eu não poderia colocar em risco essa questão. Então ficou muito evidente, claro. Aí veio também o lado da alimentação. Todos vocês sabem que a alimentação lá nos Estados Unidos, principalmente comparado à nossa, é uma alimentação muito diferente, uma alimentação muito desafiante. Eu estou aí desde outubro numa outra forma de me alimentar, numa outra crença com relação à alimentação, então foi muito desafiante para mim viver os Estados Unidos com base nessa questão da alimentação. Eu tive muitos recursos usados no momento em que eu precisava me alimentar, muita paciência, e eu até agradeci muito o grupo que estava comigo foi muito sensível nesse sentido, e eu fui muito tentado, vamos dizer assim, a consumir carboidrato, a consumir muita alimentação que estaria me trazendo resultados indesejados.
E isso fez com que eu entendesse mais ainda esse processo que eu estou vivendo, que eu já prometi a vocês que eu vou contar num webinar, como isso aconteceu comigo, onde eu me reeduquei completamente, onde eu modifiquei completamente o meu estilo de vida e principalmente de alimentação, conseguindo os resultados que eu consegui. Então, essa questão da alimentação eu também venci, né, esse desafio, vivi esse desafio da alimentação, e foi muito bacana perceber o quanto a minha mente realmente está alinhada com o meu corpo e o meu propósito. O meu propósito, a minha missão está muito alinhada, está muito organizado nesse sentido. E aí vieram as adversidades, que é outro aspecto também que eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós vivemos algumas adversidades. Adversidades essas que estavam inclusive fora da nossa mão, como o clima. A época que nós escolhemos ir era uma época em que não era para estar tanto frio como nós enfrentamos. Teve um dia lá que nós tivemos sensação térmica de -2. E antes de viajar, o nosso querido guia já tinha ido para lá, já tinha vivido alguns dias lá em Miami, e o clima não tinha virado ainda, então ele nos avisou: olha, o clima tá bom, aqui tá super tranquilo, podem vir com roupa leve e tal. E aí essa roupa leve e tal, o meu mindset, o que ele faz? Compara e generaliza. Roupa leve e tal no Brasil, o que é? Bermuda, camisa, t-shirt, né? Como é chamado lá. Então foi assim que eu fui. Então não estava muito preparado para o frio que nós enfrentamos. Mas aí o tempo virou. Uma adversidade que não estava na nossa mão. Eu não poderia ter controle sobre o tempo. O que eu teria que ter controle era sobre lidar com isso. E aí nós tivemos que fazer muitos arranjos, tanto internos quanto externos, para que a gente pudesse suportar essa adversidade do clima e viver a experiência. Em uma determinada live eu falei, nós poderíamos, não, vamos ficar no hotel, está muito frio, dar a justificativa e de repente parar o que nós tínhamos ido fazer. Mas não podíamos fazer isso. Nós teríamos que enfrentar essa adversidade de maneira que pudéssemos aproveitar a viagem e ter o aprendizado que nós tivemos e a experiência que nós tivemos. E foi maravilhoso. Enfrentamos, vivemos como era para ter vivido, e aí vieram algumas questões físicas, de ordem física, né? Suportar o frio, resfriado, a mudança de clima, a mudança de ambiente, uma porção, alimentação diferente, uma porção de coisa. Isso, obviamente, que o sistema entra em colapso. Em alguns momentos, eu senti febre, as minhas filhas também, Celiane também. Em alguns momentos, nós tivemos que recorrer a alguns medicamentos. Foi aí que fez a diferença a arma da generosidade em que nós utilizamos. A generosidade que fez parte, onde nós cuidamos uns dos outros dentro do grupo e conseguimos então alcançar o equilíbrio físico, né? O corpo se adaptou, o corpo melhorou, a resiliência foi fundamental, como estão dizendo aí, exatamente, e acabou fazendo com que nós tivéssemos uma expansão de consciência a mais sobre essa situação. Então foram algumas adversidades, e aí outras adversidades geradas por nós mesmos. A adversidade, por exemplo, da falta de habilidade com a língua. Nós tínhamos 2 crianças, 2 adolescentes que falavam inglês fluente. Uma é a Maria Clara, minha filha, a outra era o filho do Kirles, né? E nós falávamos muito mal. A comunicação de quem não sabe falar inglês com quem sabe é bem difícil. Foi muito engraçado. E tivemos algumas situações aí de mico, né? Óbvio, tem que ter. E é bacana isso, é bom você ter essas histórias, até para você sorrir depois, você se divertir. Nós nos divertimos muito nesse sentido, muito mesmo. Aprendemos algumas palavras novas, principalmente banheiro, né? Quando nós precisávamos, quando víamos a placa e já sabíamos o que era, todo mundo corria. Foi muito bacana. Então foram adversidades geradas por nós e que nós acabamos também aprendendo com essas situações. Mas adversidades, gente, vão acontecer em todos os momentos, todos os aspectos. Isso eu não tenho dúvida,
e quando nós estamos nos preparando para fazer algo diferente, precisamos contemplar as adversidades, porque tem coisas que fogem o nosso controle. E eu quero chamar a atenção, porque também isso ficou muito claro lá, nesse sentido das adversidades. Tem muita gente trabalhando aí um conceito, e não tenho nada contra esse conceito. Eu acho que cada um, se quer trabalhar, trabalha. Na minha opinião, e ficou muito evidente com o que nós vimos lá, essa questão da autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade precisa ter responsabilidade. Em que aspecto? Quando eu trago para as minhas costas o peso da responsabilidade de tudo que me acontece, 100% do que me acontece é minha responsabilidade, como é que eu vou lidar com a questão do frio? Como é que eu vou lidar com essa questão da mudança da alimentação? Como é que eu vou lidar? Então tem algumas coisas que é de minha responsabilidade, sim. Tem outras que não. Eu até gosto de um conceito, de trabalhar um conceito, em que 30% das coisas que me acontecem é de total. 100% desses 30%, tá parecendo uma personagem brasileira, né? 100% de 30% do que me acontece é meu. 30% é do outro. E 30% é do ambiente. Então, essas adversidades que aconteceram comigo, com a gente, durante todo o processo, 30% estava na nossa mão e nós resolvemos 100% do que estava na nossa mão. 30% que estavam na mão dos outros, principalmente das pessoas do nosso grupo, eles resolveram 100%. E foi um fechamento maravilhoso. Tivemos a força aí de 60% das coisas resolvidas. 30% daquilo que estava na mão, que não estava na mão, que era do ambiente, o ambiente vem aí a ordem natural das coisas para ser resolvido. E aí 10% foi todo o aprendizado que nós tivemos para fechar esse momento incrível que foi lidar com essas adversidades. Então foram aprendizados fantásticos. Expandiu muito essa consciência aqui um pouco mais e eu aprendi muito nesse sentido. E aí veio a questão do simples. Como eu já falei no começo, eu acho que a simplicidade, quando você faz tudo com simplicidade, mas faz bem feito, dá certo. Isso é um conceito que eu trouxe de lá para cá e eu vou aplicar isso o tempo todo na minha vida. É o simples, mas faça bem feito. Faça simples, mas faça bem feito. Isso é fantástico. Esse conceito eu vou aproveitar o tempo todo. Além da questão da simplicidade, ficou muito evidente também o respeito. Olha que louco isso. Lá, cada um respeita o espaço um do outro. Isso é tão sério para o americano que quando ele toca em você, esbarra em você, ele pede desculpa. Mas ele não pede desculpa assim, aleatoriamente. Ele pede desculpa até você aceitar as desculpas dele. Assim também eles querem que nós respeitemos o espaço deles. Ou seja, não podemos infringir esse espaço psicogeográfico deles. Não podemos sair esbarrando nas pessoas, tirando elas da frente, afastando elas próximo da gente, invadindo o espaço. Não, pelo contrário. Isso ficou muito claro pra gente e aprendemos muito nesse sentido. Até brincávamos às vezes. Toda hora pedíamos sorry. Mas isso ficou muito claro. Existe esse respeito enorme pelo espaço um do outro. Uma outra coisa também que ficou muito importante na nossa cabeça com relação a aprendizado é que a confiança, até que você infrinja essa confiança, ele te dá total confiança. Mas quando você infringe, ele exige isso de você. Ele exige, faz com que você retribua essa confiança que ele te deu. Então isso é muito característico. Ficou muito claro isso pra gente também. Muito, muito claro. Então essa questão do respeito, da confiança, são aprendizados muito importantes e que talvez a gente possa estar aproveitando aí para a nossa vida, no nosso dia a dia. Aí vem a questão da transformação, que eu tenho certeza que todos nós que vivemos essa experiência, desde os pequenos, das crianças que estavam juntos, contribuindo com esse sonho realizado deles, quanto os adultos, eu acho que todos nós saímos de lá muito transformados, no sentido da palavra mesmo. Jamais nós iremos olhar para as coisas com a mesma
perspectiva, jamais, principalmente no que se refere a esses aspectos dos insights que eu tive. Eu estou assistindo séries americanas, eu estou assistindo filmes e estou me identificando muito com isso. Eu acabei de ver uma série no Netflix, que eu até indico, muito bacana a série, que é Messias, que é uma série que mistura um pouco de uma vivência no Oriente Médio com os Estados Unidos. E eu comecei a identificar algumas questões americanas, comecei a entender mais também esse sentido. Então, essa questão da transformação ficou muito forte na gente, principalmente em mim. Eu digo para vocês, eu estou muito transformado depois dessa vivência. E aí vem a questão da alta performance. A alta performance em todos os aspectos, utilizando-se da simplicidade. Foi quando eu fui para o jogo de basquete, foi quando eu fui para o NBA. Foi incrível, já era um sonho de infância, principalmente da minha juventude, porque eu fui jogador, fui atleta, defendi aí a camisa do meu estado como jogador de basquete, defendi muitos clubes na minha cidade, defendi as minhas escolas que estudei, então fui jogador de basquete e eu almejava vivenciar um jogo da NBA e fui. Ali eu vi alta performance, na prática. É um espetáculo, é um entretenimento o tempo todo e eles buscam nos envolver desde a entrada da arena, do estádio, né, do ginásio, até a execução dos intervalos. Cada intervalo, eu também fiz uma transmissão ao vivo de lá, a cada intervalo de jogo, a cada pedido de tempo do técnico, eles entram com uma festa, com um espetáculo de entretenimento que envolve todos nós, que emociona, que encanta a gente a todo instante. Então a alta performance ficou muito claro, eles levam muito a sério aquilo que eles estão fazendo em termos de entretenimento. Então essa experiência que eu falei da Disney com essa alta performance vivido dentro da NBA ficou muito claro o quanto o americano se preocupa com a alta performance. Eles pegam aquilo que já é bom, que já é encantador. O jogo de basquete em si já é muito encantador, principalmente para quem foi atleta como eu. Imagina juntar a grandiosidade do jogo do basquete, de jogadores maravilhosos, com uma capacidade técnica incrível, mais o entretenimento que eles geraram para a gente. Foi lindo, foi maravilhoso, foi encantador, foi uma experiência incrível e inesquecível. A alta performance, se eu já acreditava nela, se ela já fez parte de um ano da minha vida, onde eu trabalhei esse conceito, agora faz muito mais sentido essa alta performance. Faz com que eu entenda ainda mais a necessidade de gerar alta performance naquilo que eu faço. E me gerou uma vontade incrível, uma determinação inabalável nesse sentido de buscar alta performance em tudo que eu estou inserido, que eu estarei inserido também. E aí, por fim, causas ambientais. Olha, a gente vê claramente o quanto o meio ambiente lá não está sendo muito bem trabalhado, esse aspecto. Porém, existe uma consciência individual de cada um cuidar da sua parte. Cada um cuida do seu lixo. Só para você ter uma ideia. Eles geram muito lixo. Tudo lá é descartável. Tudo que nós tivemos, por onde passamos, tivemos contato com muito descartável, muito plástico. Porém, cada um tem a obrigação de cuidar daquilo que você gerou de lixo. A gente não vê lixo espalhado nas ruas, não vimos em momento nenhum. Não vimos as coisas fora do lugar, não, pelo contrário, tudo harmoniosamente cuidado. Ficou muito claro a questão do cuidado específico do que eles constroem, é muito bem cuidado, está sempre à disposição lá coisas para a gente separar o que é reciclável e o que não é, isso já é uma característica muito forte neles, e essa questão do cuidado individual ficou também muito marcante para mim. Eu aprendi muito nesse aspecto, aprendi muito que eu tenho a responsabilidade individual. Não ficar esperando que o coletivo, esperando que o governo, esperando que a prefeitura, esperando que as pessoas à minha volta façam. Não.
eu tenho que cuidar também da minha parte, eu tenho que cuidar para que eu possa estar contribuindo, dando a minha contribuição real. Não é só aquela contribuição do discurso, da falácia. Contribuição real. Eu trouxe esse aspecto para discutirmos aqui, principalmente porque nós trabalhamos a saúde social dentro do DL. A saúde social também passa por você cuidar desse aspecto. Quando estamos criando o nosso projeto de vida, organizando a nossa vida, usando as ferramentas dentro do DL, a gente trabalha essa saúde social. Então ficou muito evidente também isso. A necessidade de individualmente ser responsável pela minha parte, pelo aquilo que eu tenho que fazer para cuidar do meu ambiente. Eu sou responsável por aquilo que eu gero, por aquilo que eu trago de lixo, de alguma coisa nesse sentido. Então isso se aplica a tudo, né? Se aplica a tudo com essa consciência ambiental. Esses aspectos, vocês que me acompanham, vão perceber que eu vou trabalhar isso durante muito tempo, em vários momentos, a gente vai estar trazendo vários conceitos novos aí, adquiridos durante essa viagem. Mas eu queria fazer esse fechamento com vocês, trazendo mais insights para vocês, e a minha vontade aqui foi que vocês pudessem também expandir um pouco mais, aproveitar essa nossa experiência que nós tivemos, esse acesso que nós tivemos a esse lugar incrível, para que vocês pudessem também aproveitar o aprendizado. Quero agradecer muito, nós já entramos aí muito no nosso tempo, mas eram assuntos bem interessantes para a gente trazer para essa live especial, tá bom? Agradecer a participação de todos, dizer também que amanhã eu estou de volta, amanhã vou estar com uma pessoa bem especial conversando sobre o caminho que ela escolheu como missão de vida, né? A gente vai estar trazendo aqui uma pessoa para conversarmos. Volta o formato original do 1, 2, 3, 4 e eu espero todos vocês. Amanhã eu divulgo a pessoa, ou daqui a pouquinho eu divulgo, tá bom? Beijo para todo mundo, Super 4, até 1, 2, 3, 4 de amanhã. Obrigado, gente, espero ter contribuído. Tchau, beijo.